Agora são 10 horas e 3 minutos, estou vendo aqui no computador, do dia 10 de março de 2017. É, Geralmente eu acho que é sempre melhor falar de coisas um pouco mais densas à noite. Estou tentando fazer agora uma pequena reflexão agora, no período da manhã. Talvez seja melhor para ter um pouquinho de mais clareza e de mais nitidez naquilo que a gente pretende falar. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte: lá pelos anos 50, meados dos anos 50, o Camus, Albert Camus já nos dizia, ele já tinha uma percepção, né, de que a vida havia se tornado um ciclo contínuo de atos sem sentido. É, é, Passados 50 anos, eu diria que a gente poderia ampliar essa falta de sentido, né? Fazer uma análise que o mundo, ele cada vez mais, ele nos coloca numa condição de repetidores absurdos, né? Desses atos que não fazem o menor sentido, e cada vez mais a gente percebe que a gente não entende muito o que está fazendo, né? A gente repete, 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 e entramos numa roda hoje, uma roda de trabalho e consumo, trabalho e consumo, trabalho e consumo, que faz com que a gente não tenha sequer tempo, né, para refletir é, isso que estamos fazendo com as nossas vidas, né? Isso que a gente está é, 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 perdendo, né, a nossa condição de sermos donos do nosso tempo. Ser dono do nosso tempo é uma coisa que a gente não tinha. Em um dado momento histórico, nós somos percebendo que teríamos que ter mais tempo para, né, as nossas coisas e tal, e fomos entrando nessa roda do consumo e do trabalho em que a gente praticamente não tem mais tempo para, né? E agora, sobre isso outro dia eu estava pensando, tem um jornalista, agora das antigas, ele deve estar com mais de 80 anos, o Washington Novaes. O Washington Novaes fez um interessante documentário que, gozado, é difícil de achar hoje. Eu procurei e não achei. É um documentário sobre o Xingu. Ele fez no comecinho dos anos 80. Depois ele voltou ao Xingu, me parece que 20 anos depois. Esse de 20 anos depois, a gente acha com mais facilidade. Mas eu acho que é um exemplo muito, muito pertinente, é, de uma outra forma, do lado contrário do que a gente passa hoje. O que o Washington Novaes ele descobriu, percebeu na sua estada lá com os índios do Alto Xingu, lá no começo dos anos 80? A primeira coisa, fundamental, era a vida da comunidade. Ela era pautada ou dividida, né, no seu tempo, mais ou menos da seguinte maneira, né? Você tinha lá 70, 80%, né, do tempo disponível da comunidade, da tribo, era dispensada para o ócio. Mas o que era esse ócio? O ócio era a socialização, né? Com os mais velhos em roda da fogueira, contando histórias, enfim. Era a socialização através das danças, né? Das pinturas dos seus corpos, tal. Brincar com as crianças, no rio, enfim.
Ou seja, e o que sobrava disso, apenas o que sobrava disso, desse tempo, 30 ou 20% desse tempo, era destinada ao trabalho, né? Que era caça, pesca, é, enfim, a confecção do seu ferramental, né? A construção da moradia, enfim. Só. Então, a maioria do tempo era destinada para o ócio. O que que isso, na realidade, no fundo disso, dizia o Washington Novaes, na sua percepção, acabava resultando? Primeiro, você não tinha nenhum tipo de competitividade. Né? Você não tinha nenhum tipo de competitividade, você não tinha nada que fosse seletivo, você tinha uma disposição enorme para humanização das questões, não é? Era impossível, dizia, percebeu o Washington Novaes, uma agressão a uma criança, por exemplo. Isso era completamente fora de qualquer cogitação. Não se estabelecia isso, né? Um respeito absoluto pelos idosos, porque eram aqueles que trocavam, que falavam das experiências, enfim, que contavam, né, a história da tribo, dos antepassados, tal. Então você tinha uma harmonia. No fundo, o que isso, né, gerava para as pessoas? Se você tinha o tempo maior, o seu tempo maior era para sociabilização, era para humanização das relações, né? Era para o convívio com os velhos, com as crianças, enfim. O que você tinha no fundo era uma completa uma destinação daquele tempo para a harmonia das pessoas, né? E aí nessa trajetória o Novaes ele volta no mesmo local, o Alto Xingu, com a mesma tribo, cerca de 20 anos depois. E o que ele encontra ali? Cara, na comparação com a nossa sociedade dita civilizada, você tinha ainda, claro, uma harmonia, né, e um estabelecimento das relações humanas muito mais acentuada do que a gente conhecia aqui, né, no nosso mundinho urbano. Mas ele já tinha visto alterações naquele quadro, né? Já não era mais aquilo que ele viu aos 20 anos. E por que ele... Essa interpretação é mais minha do que dele, eu acho. Mas por que não tinha aquela harmonia e aquelas relações absolutamente humanizadas como eram há 20 anos atrás? Tinha chegado a televisão ali na aldeia, na tribo, né? Colocaram lá uma parabólica, colocaram naquilo que nós, do nosso linguajar seria a praça central, né? Ou seja, a oca central, colocaram lá uma televisão, né? Ligada diretamente a uma antena parabólica, e aí você teve, evidentemente, né, algumas inicialmente desejos, né, sendo apresentado para a tribo, desejos que eles nunca tiveram, né? O que nós temos aqui na nossa civilização, né? Nós temos a figura do publicitário, que quem é o publicitário? O publicitário é aquele sujeito que ele tem que, né, com habilidade, com criatividade, ele tem que estimular, né, desejos
né, nos consumidores, né, e ele se tornará, a função dele se tornará absolutamente eficaz se ele conseguir fazer com que esses desejos se transformem em necessidades, né? Então, o grande objetivo do publicitário é isso. Ele cria o desejo, mas a meta final dele é criar necessidade nas pessoas. Então, a gente aqui, a gente sabe que a gente está envolto, né, de um monte, mas uma enormidade de necessidades absolutamente criadas. São necessidades que não seriam, de fato, né, necessidades naturais. E nós fomos induzidos a termos termos essas necessidades, tal, né? A sermos adquiridores de bens de consumo ou de penduricalhos que no fundo não nos servem para absolutamente nada, que a gente geralmente encosta num canto, encosta num canto da casa, enfim, ou a gente quer a substituição desses produtos, desses objetos, por outros mais avançados. É aquela loucura que a gente vê, por exemplo, quando sai um novo smartphone, né? Tem malucos aí que passam a madrugada na fila para serem os primeiros a terem um penduricalho novo, uma bugiganga nova, tá, né? E geralmente hoje são essas bugigangas eletrônicas, tecnológicas, tá. Então, a gente vive em função disso hoje, né? Essa roda do trabalho e do consumo que a gente tem hoje, que é aquela coisa que o Camus dizia lá nos anos 50, de um ciclo contínuo de atos sem sentidos. A gente hoje vive, na maioria das pessoas, vive completamente dentro desse ciclo. Não consegue nem fazer uma análise disso, não consegue nem pensar a respeito. As pessoas simplesmente entram nessa roda, né? É uma roda de trabalho e consumo, né? Tem pessoas que trabalham, se você contar o tempo que ela se desloca pela cidade, numa cidade como São Paulo, por exemplo, uma grande capital, aqui em qualquer lugar do mundo, mas sobretudo eu diria aqui, né, uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, enfim, as pessoas às vezes perdem 2, 3, aqui em São Paulo às vezes 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, né? Se você imaginar que elas ficam pelo menos 8 horas no trabalho, né? Essa maluquice desse governo golpista que tomou de assalto o país, eles querem jogar para 12 horas, né? Para 12 horas de trabalho diário e tal, mas é uma coisa maluca. Mas enfim, considerando as 8 horas mais as 4 horas, muitas vezes 2, 3 ou 4 horas até, vocês imaginam o seguinte: a pessoa ela chega em casa, ela não tem a menor condição de fazer qualquer uma atividade, seja estudar, seja ter uma atividade de prazer, ou ler, ou qualquer coisa. Eu, por exemplo, quando chego em casa no trabalho, eu pego um livro e eu não consigo ter condições físicas para leitura, porque não estou cansado, né? E eu sou, dentro né, das relações de trabalho, eu sou, sobretudo morando em São Paulo, um privilegiado, né? Porque eu moro perto do trabalho, eu vou a pé, né? Então, mas mesmo assim, minha carga de trabalho é muito grande, né? Então você tem a questão central, então, um pouco essa: você vive a vida
hoje para o trabalho. Isso quem tem trabalho, né? Porque nós estamos hoje numa condição aqui que tem muita gente que não tem trabalho, né? Mas aqueles que têm, eles têm, trabalham feito malucos, sem nenhum sentido, a maioria das vezes, né? Você não sabe nem o que está fazendo, você reproduz, né? Você reproduz tarefas, muitas vezes você não questiona isso, você não se auto-questiona, né? E você quer ter, né? Em função desse desgaste, dessa maluquice que a vida se tornou, você quer ter algum nível de compensação, né? E qual é esse nível de compensação, de retorno, de certa forma, que a gente pensa em ter, né? É comprar um penduricalho qualquer, é comprar uma bugiganga qualquer, ou coisas que seriam, digamos, mais nobres, né? Aqueles que têm filhos, por exemplo, se matam de trabalhar, né? Para poder colocar o filho, a filha, numa boa escola, né? Colocar aqueles que têm condição, colocar num curso de línguas, num curso de natação, num curso de judô, sei lá do que. E para que isso? Para colocar esse seu filho na mesma roda de trabalho e consumo. E você quer, porque você gosta do seu filho, da sua filha, né, que ele tenha as melhores condições. As melhores condições para quê? Né? São melhores condições para você, para esse seu filho e sua filha, disputarem essa loucura que virou, né, cada vez mais, esse processo seletivo da vida. Porque a vida virou isso, né? Ela virou um ciclo de contínuo de atos sem sentido, que acaba como consequência em uma vida absolutamente seletiva. Você disputa hoje tudo, né? Vaga de emprego, né? Vaga numa escola pública, vaga num posto de saúde, vaga, né? Enfim, você disputa, tudo é seletivo, né? Então você se mata de trabalhar para você colocar condições mais favoráveis para que esse seu filho, né, ele vença nesse mundo, né, da disputa, da seletividade. Então você, no fundo, você está criando, né, o mundo hoje ele te induz, né, a você criar ou fortalecer cada vez mais este mundo que é cada vez mais sem sentido, né? Então veja a enroscada, ou a enrascada, melhor dizendo, que a gente se meteu. Como é que se resolve isso? A questão central é como é que a gente sai dessa enrascada que a gente se meteu. Então, voltando lá pro Washington Novaes, que 20 anos depois ele voltou ao Xingu. Então você percebe ali numa micro cosmologia ali, né, numa micro sociedade ali no Alto Xingu, a alteração que se teve ali em função de uma antena parabólica que se colocou ali. Então, você tem muitos índios ali que acharam que eles tinham que ter um shorts, um calção de futebol que ele via lá e tal. Ele passou a ter, né, um calção de futebol ou um tênis. Para que o índio precisa de tênis, né?
Mas eles entenderam que em um dado momento eles precisavam ter um tênis, ou sei lá o quê. E aí você teve algumas questões do ponto de vista social deles muito perigosas, muito, né? Não só o fato de você, muito mais atrás do que isso, né? Da relação com as pessoas da dita civilização, os brancos, que levaram doenças para eles, que eles nunca tiveram e tal. É, mas problemas mais sérios, né? De alcoolismo, por exemplo, né? É, muitos desses índios passaram a ter, nessas necessidades criadas, né? Passaram a ter alguns vícios, né? Muito próprios de nós aqui, né? Da civilização. A bebida, por exemplo, né? Você tem um problema de alcoolismo hoje, não só lá, né? Mas você tem hoje, eu conheci uns 15 anos atrás, um pouco mais talvez, na região de Peruíbe ali, uns índios, se não me engano ali, índios guaranis, de uma região chamada ali Bananal, eles eram dali, jogados na sarjeta, assim, você via eles na praia em Peruíbe ali, completamente jogados ali na sarjeta, alcoolizados, enfim. Então você cria tudo isso, né? Então você veja a interferência, né, que nós temos hoje, claro, não só hoje, né, mas nós já temos algumas décadas disso, mas cada vez mais a gente são aprimoradas as técnicas, essas técnicas de você criar, né, esses desejos e essas necessidades. Isso cria um círculo, né? Isso cria uma roda maluca tal, que é essa da qual eu acho que a gente é muito difícil sair, né? E a gente está cada vez mais, eu não sei, né, como é que a gente consegue sair disso. Mas enfim, essa é a primeira reflexão nesse vídeo que eu queria fazer. E tá aí, vamos ver se a gente consegue de alguma forma, não sei como, no futuro, tentar fazer essa análise, porque no fundo, nós estamos falando do futuro das nossas vidas. Tá bom? Por enquanto é isso. É o primeiro vídeo que a gente faz. Um abraço.